Você já ouviu falar em intolerância ao glúten? Doença celíaca? E o que é glúten? A doença celíaca pode acontecer em crianças já na introdução alimentar? São tantas perguntas. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho melhor para você sobre essas questões e tirar algumas das suas dúvidas sobre intolerância ao glúten e doença celíaca em bebês. Mas afinal, o que é o glúten? O glúten é um tipo de proteína presente em alguns alimentos, principalmente que contenham trigo, tá? E que quando consumido pelas crianças e até mesmo por alguns adultos, ocasiona reações graves, principalmente no seu intestino, tá? E a doença celíaca? A doença celíaca realmente ela acontece, né, em pessoas que não conseguem digerir o glúten, tá? Na verdade, a doença celíaca ela é uma reação que o sistema imunológico da criança, né, ou do adulto faz quando entra em contato com o glúten na alimentação, tá? Então, alguns machucados lá na parede do intestino, isso gera má absorção, gera diarreia, né? O intestino tem dificuldade de aproveitar mesmo, de absorver, né, os nutrientes, outros nutrientes provenientes da alimentação, justamente pela presença do glúten ali no intestino, tá? E a intolerância ao glúten? A intolerância ao glúten, ela também é provocada pelo glúten, mas ela já não tem tanta essa reação imunológica como acontece na doença celíaca. A intolerância ao glúten, a pessoa não consegue digerir o glúten presente nos alimentos e também tem aqueles sintomas intestinais, diarreia, cólica, distensão abdominal, muito comum, né, quando você consome o glúten. Isso quer dizer que qualquer pessoa, quando entra em contato com o glúten na alimentação, vai vir a desenvolver esses sintomas? Não. O glúten só ocasiona essas reações em pessoas que têm a doença celíaca ou que apresentam algum grau de intolerância ao glúten, né? Ou seja, não conseguem digerir direito o glúten presente nos alimentos. E pelo potencial, né, que o glúten tem de causar alergia, né, que é a doença celíaca ou a intolerância ao glúten, essas duas condições elas já podem acontecer nas crianças ainda durante os primeiros dias de introdução alimentar. Tá? Então, se o seu bebê, após ter contato com alimentos que naturalmente têm glúten, né, na sua composição, fique atento se ele não vai manifestar algum daqueles sintomas, como eu falei, diarreia, cólicas, algumas vezes vômitos, irritabilidade, tá? É muito comum em crianças que têm a doença celíaca ou a intolerância ao glúten, né? A própria perda de peso, a criança demora muito para ganhar peso, né? Não cresce de forma adequada, tá? Então fique atento. Mas aí você deve estar me perguntando, bom, se o glúten é assim, tão perigoso e tem relação com a doença celíaca e a intolerância ao glúten, então eu não vou dar para o meu filho na introdução alimentar, né? É melhor tirar o glúten da alimentação dele. Não é assim, tá? Não existe nenhuma recomendação para a gente evitar ou tirar o glúten da alimentação das crianças, a não ser que elas tenham a doença celíaca ou sejam intolerantes ao glúten, tá? Então você já pode sim oferecer nos primeiros dias de introdução alimentar alimentos à base de trigo, por exemplo. Então você pode fazer um bolo caseiro, uma receita que contenha farinha de trigo, alguma coisa que tem trigo na composição ou que seja parte das receitas, tá? Não tem problema nenhum. Agora, é sim preciso ficar atento se vai surgir alguns sintomas, tá? Então, independentemente de ser alimentos que tenham glúten ou qualquer outro alimento com potencial alergênico, no primeiro contato que o bebê tem ainda na introdução alimentar, é preciso sim ficar muito atento para ver se o seu filho vai ter ou não esses sintomas relacionados à doença celíaca ou à intolerância ao glúten. Se estiver tudo bem, ele comeu, não tem nenhuma tolerância, ficou bem, tá tranquilo, não tem por que você tirar da sua alimentação. Agora, se você ofereceu e você já percebeu que seu filho ficou um pouco mais irritado, apresentou diarreia, cólica, algum sintoma intestinal, aí sim você precisa ficar atento, conversar com o seu pediatra, porque é ele que vai fazer esse diagnóstico, vai avaliar os sintomas, né, e perceber se realmente está a presença da doença celíaca ou da intolerância ao glúten, tá? E diante do diagnóstico, aí sim a gente vai ter os cuidados na alimentação necessários tanto para a doença celíaca quanto para a intolerância ao glúten. E com o diagnóstico da doença celíaca ou da intolerância ao glúten nas crianças, não tem jeito, você vai precisar sim evitar, né, o contato da criança com o glúten. Isso significa o quê? Retirar todos os alimentos que sejam fonte, né, que tenha presença de glúten na sua composição. E quais são esses alimentos? Principalmente trigo, tá? Então farinha de trigo branco,
refinada, farinha de trigo integral, alimentos que normalmente contenham farinha de trigo na sua composição, tá? Então pães, bolos, massas de uma maneira geral, próprias pizzas, tá? Normalmente são feitas com farinha. Então tomar muito cuidado com esse tipo de preparações que normalmente levem farinha de trigo na sua composição. E aí você deve estar me perguntando, tá, mas se eu não posso usar farinha de trigo, o que eu vou utilizar no lugar para preparar, por exemplo, um pãozinho caseiro, um bolo caseiro que eu queira oferecer para o meu filho ainda no primeiro ano de vida? Você pode utilizar, por exemplo, farinhas de arroz, né? A própria mandioquinha, né, que é a batata barô. Então dá para fazer alguns bolinhos, alguns pães caseiros utilizando, né, essas raízes, esses tubérculos como forma de fazer a massa desse preparação, tá? Então é bem bacana, dá para utilizar bem a sua criatividade e preparar receitas que não levem trigo na composição, tá? Outro cuidado que você deve ter, que é fundamental, é quando você for comprar produtos no mercado, tá? Então, por exemplo, ao comprar pães, ao comprar bolos, até mesmo em padaria, ver se esses produtos são feitos sem glúten. Produtos industrializados, por exemplo, macarrão. Normalmente os macarrões que a gente encontra no mercado, eles têm glúten na composição, mas já existem opções no mercado de macarrão sem glúten, então só ficar atento a isso, a presença de glúten nos produtos industrializados. Inclusive, a nossa legislação já obriga a indústria, né, todos os alimentos industrializados, que tenham aquele alerta, né, no rótulo. Então, alérgicos, atenção, esse alimento contém glúten. Então, procure essa informação no rótulo para ver se realmente você está levando um produto seguro para sua criança. E aí, muita gente tem dúvida, por exemplo, com um alimento muito básico que a gente oferece para as crianças, que ajuda muito no intestino, né? Eu falo muito aqui no canal, quem me conhece sabe que eu falo muito sobre a aveia. A aveia tem ou não tem glúten, doutora? Bom, vamos pensar. A aveia, ela é um alimento que naturalmente não é feito com glúten, tá? Ele não possui glúten na sua composição. Ela possui outros tipos de proteína, mas não o glúten. Então, na teoria, poderia ser oferecido para a criança ainda no início da introdução alimentar sem problemas. Só que o que acontece é que no Brasil, a maior parte das aveias que são produzidas pela indústria, né, aqui na nossa agricultura, ela é feita junto, na verdade ela é cultivada, ela é produzida, ela é plantada, ela é processada, enfim, junto com o trigo. Então, nesse momento, há contaminação. Então, a contaminação, por exemplo, da aveia com o trigo, mas há contaminação também com derivados da soja. Então, a maior parte das aveias que a gente tem produzida no nosso país, ela tem sim glúten. A boa notícia é que já existem empresas que produzem a aveia de forma separada do trigo. Isso faz com que seja uma aveia sem glúten. Tá? Essas são as famosas aveias sem glúten que recentemente têm surgido no nosso mercado. Então, você deve ter percebido, né, se seu filho tem essa intolerância, provavelmente você já começou a perceber, né, alguns alimentos que não tem glúten, zero glúten, a aveia já começou também a ser incluída nesse rol de alimentos sem glúten. Então há a possibilidade sim da gente utilizar a aveia sem glúten na alimentação das crianças, ainda no início da introdução alimentar, para aquelas crianças que reagem, ou que são celíacas, ou que têm intolerância ao glúten. Quando a gente fala em glúten, um dos alimentos que normalmente vem à nossa cabeça como substituto é a tapioca. Então, é um negócio de dar tapioca de manhã, de tarde, de noite para a criança como substituto, e a criança fica só comendo tapioca. Mas a gente não precisa só usar a tapioca. Sim, a tapioca é um alimento que não tem glúten, porque ela é feita à base, né, de farinha de mandioca, né, ou fécula de mandioca, né, que é a mandioca mais granuladinha. Mas existem outras opções. Você pode usar, por exemplo, fazer biscoitos, fazer outras preparações à base de polvilho, usar, como eu falei, a própria mandioquinha, a própria batata, farinha de coco como opção. Então use bem a sua criatividade, pegue receitas que tenham esses outros ingredientes como parte, né, da preparação, e varie um pouco a alimentação do seu filho, né? Isso gera mais adesão, isso melhora muito a qualidade dos nutrientes que o seu bebê vai estar consumindo também através da sua alimentação. Outras opções de alimentos que podem ser utilizados em receitas para que não tenha o trigo, por exemplo, é a própria maisena, que é o amido de milho, fubá, né? Então, o fubá de milho, seja fubá cozido, a gente pode usar para fazer receitas de bolos, de tortas, né, salgadas, bem nutritivas, tortas de legume que levam também farinha de milho. O próprio cuscuz, olha aí, outro substituto para a famosa tapioca. No café da manhã fica uma refeição mais nutritiva, dá para a gente incrementar um pouco essa preparação e a gente fica
com uma alimentação um pouquinho mais variada, um pouquinho mais diversificada, atraindo mais nutrientes no dia a dia do seu bebê. Além de retirar, né, os alimentos que tenham glúten na alimentação do seu filho, é preciso que você tenha muito cuidado, mais uma vez, com a contaminação cruzada. Então, em qualquer caso de alergia alimentar, tomar cuidado com a higienização da bancada, né? Se de repente preparou um alimento que você usou trigo, farinha de trigo na composição para alguém da sua família, limpa bem a bancada, tira qualquer vestígio dessa farinha ou da presença da proteína, né, do glúten ali nessa bancada. Então separa o talher, separa garfo, faca, prato, copo, qualquer utensílio e objeto utilizado nas refeições do seu filho que tem a doença celíaca ou a intolerância ao glúten. Porque qualquer vestígio, uma mínima presença do glúten nesse ambiente que prepara as refeições do seu bebê, ele pode sim reagir e ter os sintomas até mesmo mais sérios diante da presença do glúten na alimentação, tá? Então fique atenta e tome cuidado com essa questão da contaminação cruzada na hora de preparar as refeições ou os alimentos que você vai oferecer para o seu bebê. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido tirar as suas dúvidas sobre doença celíaca, sobre intolerância ao glúten, né, com os cuidados com a alimentação que precisam ser tomados nesses casos, tá? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se chegou aqui pela primeira vez no canal, se inscreve aqui também para não perder nenhuma novidade. Me segue também nas redes sociais, eu coloco alguns conteúdos diferentes, bem bacanas também no Instagram, no Facebook, tá? E até a próxima!